entendemos um pouco mais como é que funciona essas coisas. Amém? Amém. E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho ainda sobre aquilo que nós estávamos comentando, ministrando na semana passada, né? E hoje nós vamos ainda continuar ministrando sobre isso. Amém? Amém. Semana passada nós estávamos falando sobre que... Deixa eu achar aqui. Falando sobre todas as coisas que nós fazemos na terra, ele tem o poder de acontecer alguma coisa no reino espiritual, amém? Amém. É uma ação na terra para ter uma reação no reino espiritual, amém? Então nós temos então uma passagem que era para ser finalizada semana passada e eu não consegui por causa do tempo, né? Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Né? Ali, falando dos últimos dias, ou que era para ser os últimos dias da vida de um rei chamado Ezequias. Amém? Nós vamos ali tentar fazer essa leitura. Amém. Para que nós possamos então pegar o finalzinho da semana passada para nós poder entrar naquilo que Deus tem planejado para esta noite, amém? Quando vocês acham, eu vou tomar um pouquinho de água. 2 Reis 20. 2 Reis 20. Segundo Reis, capítulo 20, todos acharam? Amém. Amém. Então, assim, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, o Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria e defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu povo, do meu servo Davi. Amém? Amém. Amém. É interessante ver como Deus ele é fiel. Papai. Às vezes nós, né, aleluia. Às vezes nós não damos a prioridade para Deus. Às vezes nós buscamos fazer as coisas com a nossa própria força, resolver as coisas da nossa própria maneira. Nós temos que primeiro buscar aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém. Se nós entendemos que tudo aquilo que acontece na nossa vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então nós temos que entender que nós estamos passando por um processo nas mãos do Senhor. Esse processo trará o bem para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso corpo, para o propósito de Deus sobre a nossa vida nesta terra. Glória, aleluia. Mas pastor, aconteceu que veio uma doença. Por exemplo, hoje nós tivemos uma notícia ruim, né, falando que a sobrinha da Brenda tinha sido contagiada com Covid. Mas nós lá embaixo na oração nós estávamos orando e Deus nos trouxe uma palavra. Falou assim, foi providência minha que ela acontecesse isso com ela, porque eu estou livrando a família dela de algo pior. Eles estavam com data marcada para viajar para o Japão, para voltar para cá. Mas Deus dá o livramento. No momento, quando acontecem as coisas, nós olhamos para aquilo e nós achamos, não, por que me acontece justo agora que eu tinha que embarcar, eu estava com passagem marcada, tudo acertado para nós viajar e me acontece isso. E no primeiro momento nós não pensamos no que Deus está fazendo com aquele acontecimento. Jesus. E Deus então nos trouxe uma palavra, nós entregamos para a irmã lá embaixo, né, dizendo,
Isso aconteceu para que eu pudesse preservar a vida dessa família de algo que pudesse estar ocorrendo. Que Satanás pudesse estar tramando, né, contra a vida deles. Então, todas as coisas que se está acontecendo na nossa vida hoje, nós temos que buscar a direção de Deus, como o diácono, já estamos profetizando, o obreiro Jorge, né, ministrou na primeira leitura dessa noite. Né? Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. É quando nós buscamos primeiramente a Deus na prioridade máxima na nossa vida, Deus vai entrar com providências, Deus nos dará direcionamento, o Espírito Santo entrará em ação. Aí você fala assim, eu não tenho força, o Espírito Santo te fortalece para que você possa suportar todas as coisas. Como disse as 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, quando nós entramos num processo junto com Deus, Deus nos coloca num processo, Ele também nos já dá a chave da vitória, nos dá a direção e dá também o poder e a autoridade para que nós possamos passar por esse processo e receber a vitória do outro lado. Imagine você, nós chegar diante do Mar Vermelho, como chegou Moisés, com o povo, né, fugindo do exército de Faraó, chegar diante daquele problema, aquela dificuldade tão grande, um mar na sua frente e um exército procurando matar todo o povo de Israel ali. Se ele fosse falar assim, a primeira reação de nós, vamos armar uma emboscada aqui para nós poder ver se alguém se livra da morte. Deus. Mas Moisés, ele fez diferente. Aleluia. Moisés falou assim, Senhor, e agora? Oh, glória. Deus olha para Moisés, tem um cajado na mão? Tenha. Moisés deve ter pensado, pega o cajado e bate no soldado. Não era isso não. Falou assim, bate o cajado, encosta o cajado na água. Eita, glória. Muitas vezes Deus pede umas coisas muito loucas para nós. Papai. Mas se você obedecer, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. É a mesma coisa que Jesus chega lá com Marta e Maria no dia que Lázaro já estava sepultado, fazia 4 dias, e Maria ainda fala para Jesus, Jesus, ó, 4 dias já está sepultado. Nossa. Já chega mal, já o negócio dá, né? Oh, glória. Mas Jesus olha para ela assim, ó, somente se eu tiver uma palavra na tua vida, você vai ver a glória de Deus. Amém. Jesus olha para assim, Maria, se você crê, você verá a glória de Deus. Amém. O problema que nós temos na nossa vida, muitas vezes nós cremos e falamos que cremos, mas no momento em que a situação acontece na nossa vida, a primeira pessoa que é o descrente somos nós. Porque muitas vezes Deus pede algumas coisas para nós em que nós não vemos sentido. É esse que é o ponto-chave da vida do cristão. O ser humano, ele precisa ter uma razão para tudo. E eu sempre explico para a igreja, a fé de um crente, quando se usa a razão, a fé, ela não funciona. Verdade. Quando a razão humana opera, a fé, ela está descartada. Mas quando nós operamos por fé, nós eliminamos a razão humana e Deus opera. Aleluia. Porque quando Jesus chega naquela situação de Lázaro, e ela ainda debate com Jesus, eu sei que no dia ele vai ressuscitar, no dia da ressurreição dos mortos. Não, se você ver, se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Deus plantou uma semente no coração dela. Sim, Deus. E quando Jesus chega lá, Jesus clama a Lázaro, sai para fora. E ele levanta, ele é ressuscitado. Amém, aleluia. Quanta coisa na nossa vida precisa ser ressuscitada. Muitas vezes nós estamos já, né, chegando como eu na minha situação, já estou chegando aos 50, 5.0. quase chegando a 5.0, e eu olho na minha vida e tem muitas coisas que eu pretendia com essa idade já ter em minha vida, mas eu ainda não alcancei essas coisas. Né? E não pensamos que já não tem mais tempo para essas coisas. Aí o Senhor vem para mim e fala assim, creia. Amém. Se você crê, eu vou mover. E nós precisamos então compreender, irmãos, que aquele homem chamado Ezequias, o rei de Israel, ele estava numa situação que já era, né, Deus já tinha dado, né, o decreto, falou, fala para ele, arruma a casa dele, manda ele arrumar a casa dele, porque já chegou o dia da sua morte. Ele vira para a parede, ora e chora amargamente, diz a palavra que nós lemos hoje. Amém. E antes que o profeta Isaías saísse do templo,
do pátio do templo, do pátio do palácio, vamos dizer assim, a palavra veio imediatamente. Glória a Deus. Volta lá e fala para ele que vou aumentar mais 15 anos da vida Oh, dele. glória. O Deus que nós servimos, ele faz essas coisas. É, Jesus. Mas ele precisa de uma ação nossa na terra para que essas coisas do céu comecem a descer do céu e se manifestem na terra. Amém. É importante nós entendermos isso. Essa dinâmica do natural, do ação natural para uma reação espiritual. É o mais impressionante de tudo, é que tudo isso Deus tem dado nas nossas mãos. Amém. Isso Ele deu para você. Nós temos essa autoridade nas nossas mãos. De uma ação, aqui na terra, abrir as portas dos céus. Amém. Precisamos ser renovados, restaurados, abençoados, termos ministrações que nos levante. Isso é verdade, mas se nós não tivermos a nossa vida no altar de Deus, nós não vamos poder conseguir atrair a vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que Deus tem determinado na nossa vida. Irmãos, todos nós temos um propósito nas mãos de Deus. Todos nós. Nós não nascemos na terra por um erro ou por uma fatalidade. Nós nascemos na terra porque Deus nos enviou e Deus nos escolheu para estarmos aqui nesta noite. Amém. Aleluia. Estar no Japão, estar nesta igreja, neste lugar, ouvindo esta palavra, foi propósito. Deus estava escrito no reino dos céus que você estaria aqui nesta noite. Aleluia. Então, cada pessoa que está aqui nesta noite não veio aqui por acaso, veio aqui porque o Espírito Santo moveu as coisas para que você estivesse aqui. Amém. Deus está suprindo no teu coração algo Glória. que vai fazer você subir um degrau mais na tua vida espiritual. Né? Amém. Então nós precisamos lembrar que há um Deus nos céus que está velando por nós. Há um Deus no céu que ama nós de tal maneira, como diz a palavra de Deus, que deu seu único filho para poder ter um relacionamento com você. Amém. Esse é tão maravilhoso que Deus ele planeja com tanto carinho, com tanto amor, que ele fala: se aquele que clamar o meu nome, eu vou responder. Se você se reunir em meu nome, eu estarei no meio do seu povo. Aí você olha para o Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver Deus fazendo algo para se manifestar no meio do povo. É, Deus. Quando o povo sai do Egito, a primeira coisa que Deus faz, fala: Moisés, você vai fazer um tabernáculo e eu quero habitar nesse tabernáculo. Deus dá todas as medidas, todos os detalhes, todas as coisas que ele queria dentro do templo, dentro daquela tenda do tabernáculo. Moisés constrói o tabernáculo e diz a palavra de Deus que quando Moisés entrava naquele lugar para ter um encontro com Deus, eu vejo essa entrada no templo, quando Moisés entra naquela tenda para ter um encontro com Deus, é a mesma coisa que quando você chega na igreja. Você chega na igreja para ter um encontro com Deus. Aleluia. E Moisés entrava naquele lugar e o que acontecia? A nuvem descia sobre aquele lugar e a glória de Deus se manifestava naquele lugar. E é isso que está acontecendo nessa noite. Quando você entra neste lugar, a glória de Deus desce nesse lugar, porque aqui há pessoas que são santificadas pelo sangue do Cordeiro, e essas pessoas que entram aqui neste lugar, elas precisam ser alimentadas espiritualmente falando, mas elas precisam ser alimentadas diretamente pelo Pai. Uau. Glória a Deus. É isso que nós fazemos aqui neste lugar, nessa noite. Sim, Jesus. Aleluia. Então nós vemos o tabernáculo sendo construído. E você sabe por que primeiro descia uma nuvem sobre o tabernáculo, para que depois, por detrás daquela nuvem, manifestasse a glória de Deus. Somente Moisés, que entrava naquele lugar, podia sentir e ver a glória de Deus. Porque as pessoas, quando via aquela nuvem descer sobre o tabernáculo, onde Moisés havia preparado todas as coisas para ter um encontro com Deus, as pessoas que estavam ali, eles corriam e viravam as costas, se escondiam da glória de Deus. Mas Deus, por misericórdia, ele trazia primeiro a nuvem, para que eles não pudessem ver a glória, porque senão, se visse a glória se manifestar naquele lugar, as pessoas que estavam ali fora poderiam morrer. E quando nós vemos lá na frente, nós vamos andando na frente, quando Deus manda construir o primeiro templo, e o primeiro templo é construído, é consagrado, e diz a palavra de Deus que a glória de Deus era tanta no templo que as pessoas não podiam entrar nele.
As pessoas iam entrando no templo e já iam caindo pela entrada do templo, porque o Deus estava manifesto. E todas essas coisas nós vemos, e nós podemos correr um pouco mais para o segundo templo, era a mesma coisa. E quando nós chegamos no Novo Testamento, Deus precisava de ter um relacionamento pessoal, não somente um relacionamento através de um sacerdote. Você levava lá o teu pedido de oração, o sacerdote ia lá dentro do templo, entregava para o Senhor, aí o Senhor fazia, né, a resposta vir através de um profeta para a tua vida. Hoje tudo foi tirado e Jesus entrou na história. Aleluia. Jesus é aquele que nos leva diante do templo de Deus, e nós podemos conversar com Deus cara a cara, nós podemos sentir a glória de Deus. Quando nós estávamos louvando aqui, nesta noite, a glória de Deus estava presente, eu podia sentir a presença de Deus ali atrás. Aleluia. Aliás, não só hoje, como todas as vezes que nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus, louvando a Deus, nós sentimos a presença de Deus, uma glória tremenda todos os fins de semana. Aleluia. E Deus tem mostrado isso, Deus tem trazido cura para nossas vidas, Deus tem trazido milagres de cura, palavra de revelação. Deus tem mostrado isso, mostrado aquilo. Deus tem se manifestado no meio do povo da igreja. Graças, Senhor. E tenho certeza absoluta, como eu sempre falo para os irmãos, eu quero ver o dia em que pessoas paralíticas entrarem aqui e saírem andando. Aleluia. Pessoas cegas entrarem aqui e saírem vendo. Porque a glória de Deus, quando se manifesta, essas coisas têm que acontecer. Em nome de Jesus. E nós já estamos vendo o mover de Deus aqui neste lugar. Sim, aleluia. Nós temos visto pessoas sendo recuperadas, pessoas sendo transformadas. Deus maravilhoso. Porque o Senhor da glória, Ele se manifesta onde o seu povo clama e glorifica o nome dele. Aleluia. E uma das coisas que nós fizemos na semana passada, nós falamos um pouco sobre a santidade, né? A santidade é algo que abre a porta do natural para que o sobrenatural aconteça. Amém? Lembram disso? Amém. Agora eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 3 em diante. Evangelho de João capítulo 3, versículo 3. É uma passagem muito conhecida de todos os irmãos, mas tem algo ali que Deus tem nos revelado nessa noite. Glória a Deus. Deus quer nos revelar esta noite, amém? Evangelho de João capítulo 3, versículo 3 em diante. Amém. Glória a Deus. Amém? João 3, 3. Todos acharam? Amém. Então diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Amém. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é: a resposta de Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Primeira coisa que nós, quando aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Amém? Amém. Só que esse nascer não é um nascer natural. É um nascer espiritual. Porque a palavra diz que o nosso espírito estava morto É, Deus. antes de aceitarmos Jesus. Amém? Amém. Efésios 2 fala-nos que Jesus nos vivificou. O Espírito vivificante nos vivifica. Nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Esse nascer não é um nascer que você nasce no mundo natural. Quando você é vivificado, o teu espírito nasce no reino de Deus. Amém? Você nasce lá no reino de Deus. Por isso que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, porque teu espírito nasceu de novo. Amém? Então, só nascer de novo, você vai ver o reino de Deus. Vai ver o reino de Deus. Amém? Então é preciso nascer de novo para você ver o reino de Deus. Aí vamos seguir aqui. No versículo 5. Respondeu Jesus: digo, na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém? Amém. Primeira coisa, nascer da água. O que significa água aqui? Significa a palavra de Deus. Amém? É quando nós ministramos a palavra de Deus a alguém, se alguém, pela palavra que ele recebeu, na evangelização, ele aceita Jesus, então ele nasce primeiro da água, da palavra. Amém? Porque ele aceita
aquilo que está sendo ministrado, as boas novas que você está ministrando a ele. Então ele aceita Jesus através da palavra. Amém? Por isso que significa água. A água na palavra, na Bíblia, sempre vai significar a palavra de Deus. Amém? Em segundo lugar, diz assim, e do Espírito. Amém? Por que do Espírito? Porque quem leva você a ministrar uma palavra a alguém é movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te leva a ministrar essa palavra e a pessoa aceita a palavra, ele nasce da palavra e o Espírito Santo pode entrar na vida dele. Sem o primeiro aceitar o nascimento da palavra no coração dele, o Espírito Santo não vai ter acesso a essa pessoa. Amém? Somente depois que o Espírito Santo tem acesso a essa pessoa, que ele é vivificado. Se ele não tem no seu coração, não deixa que essa palavra penetre no seu coração, e ele aceite essa palavra como verdade, ele não vai ter como receber o Espírito Santo. Primeiro se recebe a palavra de Deus. Amém. Eu aceito Jesus no meu coração como meu único suficiente Salvador da minha vida, e somente depois que nós fazermos essa declaração natural, que o Espírito Santo de Deus pode fazer parte da minha vida. Amém. Por que, pastor, que só funciona dessa maneira? Porque quando Adão e Eva pecaram no paraíso, ele pecou pela sua própria vontade. Então, para que nós possamos nascer de novo, nós precisamos, pela minha própria vontade, aceitar Jesus no mundo, na minha vida natural, para que o sobrenatural possa entrar na minha vida e eu ser transformado e nascido de novo. Amém. Por isso que a palavra de Deus, Jesus ensina a Nicodemos, você só pode ver, quando você aceita Jesus, você vai ver o reino, mas quando você é nascido da água e do Espírito, você nasceu pela palavra e nasceu pelo Espírito, você vai entrar no reino de Deus. É diferente de você ver o reino. Amém? Amém. Eu posso estar num lugar e posso estar assistindo, vendo alguma coisa acontecer. Eu estou vendo, mas eu não estou participando do que eu estou vendo. Eu não quero a primeira parte, eu não quero somente ver o reino de Deus. Eu quero ser participante do reino de Deus. Amém? A igreja tem que ser participante do reino de Deus. Jesus. Então por isso que se nós nascemos da água, da palavra, e nascemos do Espírito, nós temos um novo nascimento em Cristo Jesus, que nos dá direito a ser participante do reino de Deus. Amém. Amém? Amém. Entenderam? Então, ser participante do reino de Deus significa sermos reis e sacerdotes, porque somos filhos de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus e aleluias. A palavra de Deus fala que nos mostra que se nós fazemos parte do reino de Deus. Agora, pastor, como é que eu posso manifestar este reino na minha vida? É isso que está preparado por Deus, para que seja manifesto através da minha vida, olhando